Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do que seguem o nosso canal Ideômetro. Hoje vamos estar falando um pouco aqui desse aparelho de ar-condicionado da Samsung, né? Ele é lançamento aí de 2022. É, enfim, tem uns 2 meses que eu adquiri ele. Enfim, eu já consigo ter algumas opiniões e avaliações a respeito desse aparelho de ar-condicionado, né? Ele promete aí ter um bom consumo de energia, né? Ele é inverter. E ele promete também refrigerar o ambiente sem vento. Pô, como é que é essa mágica aí, né, de refrigerar sem vento? E vamos falar um pouco aqui também das funcionalidades, né? Tanto do controle remoto quanto do aplicativo, né? Do SmartThings aí. Essa é a versão Connect, né? Do Hands-Free. Então, existe uma versão que não é a Connect, então não tem o aplicativo para o celular, mas essa minha versão aqui é a versão Connect. Bem, gente, o que nós temos aqui então, né? Esse aparelho, na verdade, eu comprei três, tá? Aqui em casa são 3 quartos, eu comprei três, instalei os três de uma vez só. Então, como é que ele funciona? Vou estar falando um pouco aqui para vocês como é que funciona, primeiramente, aqui o esquema do controle remoto, né? Bom, a princípio, né, o controle remoto ele não tem aquela luz noturna, né? Então, assim, é uma questão que eu achei bem um pouco falha, né? Mas dá para superar aí. Então, vamos ligar aqui o aparelho. Ó, primeiramente, ele mostra ali a temperatura que você selecionou, né, no controle remoto. Então, ele marca ali primeiramente um 22 e depois ele passa para a temperatura ambiente do quarto, né? Então, assim, dentro do meu quarto agora, aqui é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro aí, bombando, verão, início de meados de fevereiro aqui, 2023, né? Início de carnaval aí, tá um calor no Rio de Janeiro, 40 graus. O meu quarto ele tá até geladinho porque a gente usou bastante o ar-condicionado essa noite, então com certeza lá fora tá bem mais do que 29 graus, tá? Então, assim, é uma temperatura para você dormir de 29 graus é uma temperatura ruim, né? Realmente você tem que ligar o ar-condicionado, tá? Então aqui vamos voltar aqui ao controle remoto. Bom, controle remoto aqui é o seguinte, né? Botão liga, desliga, normal, né? Temperatura, né? Aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Esses dois botões aqui é para oscilar a paleta. Esse aqui oscila para cima e para baixo. Esse aqui oscila na horizontal. Então, vocês podem ver que ele está... deixa eu dar um foco lá. Beleza, a paleta está parada. A partir do momento que eu aperto aqui para oscilar a paleta, ele vai... Olha lá, a paleta tá oscilando. Ah, eu desliguei o som dele, tá? Porque todos os botões que você aperta, ele fazia um bip, bip, bip. Então, assim, eu preferi desativar essa opção. Você consegue desativar isso tanto no controle remoto quanto no aplicativo da Samsung, tá? Bom, vamos continuar aqui. Um outro botão é esse botão aqui do Fast, né? Esse Fast aqui é o seguinte: quando você liga ele, você aperta esse Fast, ele entra no modo turbo de refrigeração, tá? Então, ele consegue refrigerar um ambiente até 44% mais rápido do que os outros aparelhos de ar-condicionado. Então, realmente a temperatura começa a cair muito rapidamente, tá? Quando você seleciona essa opção Fast, outras opções do controle são desativadas, né? Por exemplo, eu não consigo mais regular aqui a temperatura. Por exemplo, ele entra num modo automático aqui que algumas funções ficam desabilitadas, mas depois que ele dá aquele primeiro refresco no ambiente, ele volta para a operação normal. Esse botão aqui, embaixo do Fast, ele é meio... parece que tem umas nuvenzinhas ali, enfim. Ele é o tal do Wind Free. Quando você aperta aqui, né? Ó, vocês podem ver que nesse momento a temperatura já caiu para 28, né? Ele está oscilando a palheta, mas ele está no modo Fast. O Wind Free, na verdade, se eu apertar o Wind Free aqui, o que acontece? Ele vai recolher a palheta, ele vai fechar, ó, apertei o Wind Free. Tá vendo? Ele vai recolher a palheta, recolheu, né? E ele fica num modo muito silencioso, né? E fica... quase realmente você não tem vento, mas tem vento sim, tá, gente? Assim,
Wind free em inglês, tradução livre, é sem vento, né? Mas na verdade existe vento sim. O que acontece na prática, vou tentar filmar um pouco mais de perto aqui, é que ele tem microfuros, tá vendo? Em todo o corpo do aparelho ele tem microfuros, tá vendo? Ele diminui a velocidade do vento, mas todos esses furos aqui, eles ficam saindo um tipo de ventinho, né? Assim, eu botando a mão aqui, eu sinto que tem um ventinho saindo por aqui, tá? É, um detalhe aqui da versão Connect, né? Vocês podem ver que embaixo do 8 aí tem um sinal do Wi-Fi, né? Significa que ele está conectado aí na minha internet, né? Enfim, para eu poder usar o aplicativo dele, o comando de voz, ele também tem comando de voz. Ele está conectado na internet, ó, Wind Free. Não é difícil conectar ele na internet. Aqui embaixo aqui ele tem aqui uns QR codes, né? Não vou mostrar muito para não vazar aí na internet, enfim. Mas ele tem uns QR codes ali que você consegue pelo aplicativo, né? Você consegue aí pelo aplicativo conectar. Então é isso, gente. O Wind Free é isso, tá? Na verdade tem vento sim. É um vento bem menos do que o vento normal, se a paleta tivesse aberta, tá? Mas tem vento sim, tá? Agora, um detalhe, né? A minha cama fica exatamente embaixo aqui do aparelho de ar-condicionado. A primeira noite eu regulei para 22 e não aguentei, porque fica muito frio. 22 graus fica muito frio, porque automaticamente esse vento gelado ele cai em cima de você, né? Como ele não tem força, ele não empurra o vento para frente, ele fica tipo uma brisazinha, só que é uma brisazinha o tempo todo em cima de você, que se você estiver embaixo, pode botar 24 graus aí, né? A gente aqui do Rio, não sei pessoal mais do sul aí, mas aqui no eu tive que botar para 24, porque realmente eu não estava aguentando me cobrir com edredom e tal, mas mesmo assim eu não aguentei. Então eu tive que aumentar a temperatura porque o negócio gela, cara. O negócio gela mesmo, né? Um detalhe legal aqui, é, bem legal aqui, a questão da limpeza, né? É fácil você levantar, é só você suspender aqui, tá vendo? Ó, você consegue limpar. Então você tira isso aqui, né? Lava ali como tem que lavar. Eu vi no manual também que tem uma opção de você puxar essa tampa aqui, né? Para poder limpar esses furinhos, né? O manual diz que você também tem que limpar esses furinhos aqui. Acho que tem uma opção aqui de você puxar, eu ainda não fiz. Mas enfim. E ele te avisa, tá? O momento de você limpar, aqui onde está esse 28 aqui, né? Que é a temperatura. Apareceu aqui um C e um F. Que em inglês quer dizer Clear Filter, né? É limpeza de filtro. Clear é limpar e filter em inglês é filtro, né? Então é limpeza de filtro. Então ele meio que te avisa o momento que você tem que abrir ali para poder limpar, né? Bom, vamos voltar um pouco aqui pro controle remoto para falar um pouco mais aqui das outras opções, tá? Bom, já falei aqui. Gente, desculpa aí porque segurando, falando ao mesmo tempo. Aqui nesse botão aqui, Fan, você controla a velocidade do vento, normal, né? O timer para você temporizar. E aqui ele tem um Options aqui, é, que ele entra, ele abre várias opções no, vou apertar o Options aqui, não sei se vai dar para ver, mas ele abre várias opções lá embaixo aqui, ó. Bem, deixa eu tentar pegar minha luz melhor aqui. Ó. Você apertando esse Options aqui, tá vendo? Ele aparece algumas opções lá embaixo. Você vai apertando o Options, ele vai mudando, ó. Então aqui ele tem o Fast Eco, né, que é para economizar energia. Ele tem aqui um Purify aqui que é para fazer limpeza. Ele tem uma outra opção aqui de usage, que é para ver a questão de energia. O Beep, que eu desativei, né? Você vai apertando aqui o Option e vai mudando. O Clean, que é uma opção que todas as vezes que ele desliga, ele entra no modo de limpeza dele aqui, né? O Filter Reset, isso aqui é importante. Quando vocês limparem o filtro, ele vai continuar avisando ali o CF dele, né? Então você tem que vir aqui e dar um Filter Reset. Então você vai aqui no Options, depois aperta esse Set aqui, tá? Aperta o Set. E o Display, né? Isso é uma questão também que eu percebi, acho que é
pode-se dizer um ponto negativo, é essa luzinha aqui dele, né? Essa luzinha aqui que marca a temperatura atual do ambiente. À noite o quarto fica muito claro, é como se tivesse um celular ligado dentro do teu quarto o tempo todo, né? Então você tem como vir aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no Options e vou desligar o display. Tá vendo? Apaguei. Ele tá ligado, o ar-condicionado tá ligado, ele só apagou ali o display. E aí você consegue dormir normalmente. Todas essas funções, opções, tem também no aplicativo, tá? Então você consegue pelo aplicativo fazer isso tudo também. Eu vou mostrar um pouco ali. Então eu vou voltar aqui, vou voltar com o display, né? Pra gente poder acompanhar o vídeo. 22 graus é a temperatura que eu regulei, né? E 28 graus é a temperatura atual do quarto. Ele no modo wind free, ele demora um pouco mais, né, para baixar a temperatura ambiente. O ideal realmente é você vir aqui apertar o fast, né? Aí ele sai do modo wind free, tá vendo? Ele volta aqui abrindo a palheta, né? E aí agora ele começa a expelir um vento aqui realmente muito forte, né? Ele aumenta a rotação do compressor, ou seja, o wind free ele é legal depois que o ambiente já está refrigerado. Aí você ativa o wind free, né? Se você ativar o wind free no início, ele vai demorar muito para gelar o teu quarto, o teu ambiente. Então assim, ligou ele, bota no fast, né? Aperta o fast aqui, ele vai aumentar a temperatura, né? Vai vai gelar o teu ambiente muito mais rápido, né? Depois que tiver gelado, tal, tu for dormir, aí você bota no wind free que ele fica super silencioso e bom aí para dormir, tá? Então, falar aqui um pouquinho do aplicativo agora, tá, gente? Pessoal, com relação ao aplicativo, é esse aqui da Samsung, né? Vou voltar aqui que o celular desligou, apagou aqui a tela. É o SmartThings, né, da Samsung. A gente pode depois fazer um vídeo mostrando como é que faz a conexão dele no... Vocês podem pedir aí pelo chat o que vocês querem ver a mais de funcionalidade, tá? Então eu posso fazer depois um outro vídeo aí explicando em detalhes como é que você consegue ativar o SmartThings para a versão Connect somente, tá? Como esse meu é a versão Connect, então ele tem o SmartThings. Então, vou clicar nele aqui. Beleza? Aqui ele tem como meus aparelhos, né? Então você consegue renomear aqui. Eu botei aqui o quarto 3 suíte, ar-condicionado, tá vendo? A temperatura atual 27 graus. É exatamente o que está marcando ali, né? Então aqui eu consigo, inclusive, ligar, desligar o aparelho, né? Eu posso vir aqui desligar, mas vamos entrar aqui nas funcionalidades aqui, né? Ele mostra ali o ar-condicionado ligado, né? Bom, temperatura agora 26, já caiu mais uma, né? Vou mostrar ali, então ele marca exatamente o que está acontecendo, né? De novo aqui eu consigo ligar e desligar. Agora ele tem aqui um modo, né? Eu achei estranho um pouco, enfim, oferecimento. É o modo de, vamos colocar assim, é o modo de... É o modo de refrigeração, né? Ou seja, essa minha versão aqui não é a versão quente e frio, né? A minha versão é a versão Connect, mas é só a versão frio. Então tem alguns desse Wind Free que ele tem a versão quente e frio. Então aqui no modo ele vem um modo aqui de para aquecimento também, né? Pessoal que mora mais em regiões mais geladas aí. Então eu estou no modo aferrecimento, que é para refrigerar. Ele tem o modo de desumidificar e tem o modo de purificar, né? Que ele retira a umidade do ambiente, enfim. Temperatura, né? Consigo regular a temperatura que eu desejo aqui para mais ou para menos, né? Do aparelho. Tá difícil aqui realmente de manusear e segurar o... Então voltando aqui, né? Então a gente consegue aqui diminuir, aumentar a temperatura. Ele tá naquele modo fast, né? Então ele meio que desabilitou aqui para mim eu mexer na temperatura nesse momento. Eu tenho que desabilitar o fast para poder regular a temperatura. O fast, depois de um tempo, ele desativa automaticamente. Mas por enquanto que ele está no modo fast, a gente tem que deixar aí a inteligência do aparelho trabalhar, né? Eu vou tirar do fast aqui, vou desligar o fast, porque senão a gente vai ficar muito limitado aqui no... Isso, agora foi, tá.
Então, voltando aqui, né? Então, aqui a gente consegue diminuir, né, a temperatura desejada, não é a temperatura atual. Lembrando que a temperatura atual do ambiente ela fica um pouco mais aqui em cima. Deixa eu voltar aqui, ó. Nesse momento tá 26 ainda, né? Pedi para botar 21, né? Caudal de ar. Ai, que português esquisito isso aqui, deve ser português de Portugal. Bom, isso aqui nada mais é do que a velocidade do vento, né? Então, alta, média, baixa, o turbo, tá no turbo. Vamos deixar assim. Direção da ventilação, que é a palheta, né? Se vai ficar somente horizontal, desligado, somente horizontal, somente vertical ou vertical e horizontal, né? Então, geralmente eu gosto de deixar a palheta ali, tanto no vertical quanto no horizontal ligada, tá vendo? Então ele fica subindo e descendo ali. O wind free é esse aqui, ó, sem ventilação. Então, se eu apertar aqui, ele entra naquele modo wind free, né? Fecha a palheta e fica saindo pelos furinhos do aparelho. Esse rápido aqui é o tal do fast, né? Então, se eu quiser que ele refrigere o ambiente mais rápido, eu aperto aqui. O silencioso ele entra num modo mais silencioso, né, de operação, diminui o vento, enfim. E o modo eco ele entra numa economia de energia também, tá? Eu consigo fazer agendamentos para ligar, desligar, enfim, né? Esse oferecimento de boas-vindas é o seguinte: quando você se aproximar de casa, você recebe uma notificação se você quer já ligar o ar-condicionado com antecedência ou não. Então ele consegue identificar que você está chegando perto de casa, né? E aí o aplicativo ele te dá esse aviso, perguntando se você já quer ativar o ar-condicionado. Então tem essa opção aí, né? Tem uma opção que modo noturno, né? Que ele e, entendo que ele vai. Eu nunca utilizei, mas pelo que está escrito aqui, eu entendi que ele vai à noite, né, conforme a madrugada entra, ele vai aumentar um pouquinho a temperatura para ficar um pouco mais confortável, né, para não ficar tão gelado o ambiente, né. E esse limpar automaticamente aqui também é bem interessante. Quando você deixa essa opção ativada, todas as vezes que você desliga o ar-condicionado, ele meio que faz uma limpeza para evitar mofo. Então ele fica aí mais uns 2 ou 3 minutos fazendo um processo de limpeza, né? E depois ele desliga automaticamente, tá? Então ele desumidifica, enfim. Fora isso aqui, tem esse serviço de energia, né? Então isso aqui também é bem legal porque você consegue acompanhar o consumo de energia do teu aparelho de ar-condicionado, né? Então a gente clicando aqui, ó, por exemplo, sendo bem rápido aqui, olha, ele te mostra aqui, ó, quanto que eu usei, né, esse mês de ar-condicionado. Hoje são 17 de fevereiro, o Rio de Janeiro aqui tá um calor insuportável, né? Então a gente tem usado o ar-condicionado sim, de dia, de noite, todos os dias, o tempo todo. E olha o consumo dele aí, ó, né? Uma média aí de R$ 70. Então assim, eu tinha um outro aparelho aqui que não era inverter, né? E o consumo, minha conta de luz vinha bem alta. Eu não conseguia acompanhar em tempo real, mas minha conta de luz vinha bem alta. Então aqui você consegue ver, além disso, né? Por exemplo, consumo mensal, ó, né? Mês de fevereiro aqui. Olha, mês de janeiro também foi um mês muito quente aqui no janeiro, olha, no Rio de Janeiro, né? Olha o que eu consumi em janeiro de ar-condicionado, R$ 81, né? Mês inteiro. O que eu consumi em dezembro, R$ 44. Então assim, é que realmente esse mês de fevereiro, né? A gente tá aí no dia 17, aí já chegou a 70. Aqui esse mês de fevereiro a gente tem usado muito mesmo. Eu uso de dia, de noite, todos os dias. Então assim, eu considero um aparelho extremamente econômico, tá? Extremamente econômico, né? O meu quarto não é um quarto pequeno, é um quarto grande, né? Tem a porta do banheiro ainda que é vazada, então assim, eu acho que se fosse talvez um quarto menor, com uma porta com um fechamento melhor, eu acho que talvez eu até gastaria menos energia, mas enfim, é o que tem para hoje. E eu também aqui em casa eu tenho captação solar de energia, né? Então, com um aparelho de ar-condicionado mais econômico, né? Apesar de R$ 70 aí talvez não seja o ideal para algumas pessoas, mas enfim, em comparação com o que eu tinha aqui antes, né? Que eu
eu chegava a gastar só de ar-condicionado no mês R$ 600, entendeu? Quando eu tinha os não inverter, né? Vamos colocar assim, que eu troquei tem 2, 3 meses que eu coloquei esse inverter da Samsung. Então, assim, é meio que isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma outra coisa que vocês queiram ver, né? Vocês podem colocar aí no chat aí que eu vou respondendo na medida e posso ir fazendo outros vídeos para complementar, tá? Assim, com relação como é que eu classificaria, né? Assim, eu tô extremamente satisfeito, tá? Com o ar-condicionado. A serpentina dele de cobre, acho que eu esqueci de citar isso, né? Serpentina de cobre, isso é muito importante aí para as áreas que tem maresia, né? Contra a corrosão. Aqui eu não moro, apesar de ser do Rio de Janeiro, mas eu não moro tão próximo à praia, né? A praia fica a uns 10 quilômetros daqui, então eu não sou atingido diretamente pela maresia, mas assim, é importante essa questão da serpentina de cobre por conta de oxidação, tá? Olha, a gente está aí mais ou menos aí uns 10 minutos de vídeo, né? Olha, tá vendo? Já chegou aqui a 25 graus, né? Hoje é um dia muito quente aqui no Rio de Janeiro, assim. Já começa a ficar um ambiente agradável aqui dentro do meu quarto, tá? Bom, gente, então é isso. Agradeço você, quem acompanhou o vídeo até agora. Quem puder aí, inscreva no canal, encaminhe o vídeo para ajudar a gente aqui, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.